Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada de número 53, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. A gente sempre gosta de lembrar que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Aliás, né, semana passada foi o Solado 52, né, um ano que tem uma semana que a gente dedica Exatamente. Não é ao bem um ano, mas seria um Solada. ano. Não, mas uma semana como se fosse É, um ano inteiro que uma semana a gente dedicou ao Solada para fazer roteiro, e falar sobre o episódio. Legal que isso tá, estamos mantendo ainda, assim, né? E de certa forma ali, um pouco aliviado hoje, que segunda-feira foi um sufoco desnecessário, mas o Corinthians ganhou e tirou o primeiro nariz da lama, assim, no rebaixamento. posso falar nada, porque assim, eu tô tão noiado. Daí, quando eu vi que o Grêmio joga sexta-feira, eu falei, tá, então eu vou ter que esperar o fim do jogo para atualizar a newsletter. Foi o meu primeiro pensamento de rotina. Mas assim, tipo, hoje tava o pessoal mexendo, como é que é? Ah, o Renato tava cabisbaixo no coisa e tal. Então, assim, sábado eu vivi para ver a Arena vaiar o Renato, entende? Tipo assim, quando anunciou o nome dele na técnico, Renato Portaluppi, a galera, entende? Então, tipo assim, eu falei, O ah, ciclo está acabando. ah, por mais que a gente goste de algumas coisas, infelizmente é fato, entende? Esse ano não teve nenhuma Copa para enganar, né? Não. Enganou, mas não deu, tá, coisa. Mas só para a gente não citar, fazer devida homenagem, brinco assim que falando do futebol, a gente não pode deixar de comentar que um certo Thiago Sarkis estaria rindo muito de tudo isso ontem com o Atlético Mineiro, entende? Tipo, Sim, né? Lembrar que 52 semanas, 53, assim, a gente não estaria aqui fazendo isso se ele não tivesse nos convocado para botar o Solada no ar de novo. exatamente. Então, isso aqui. E assim, agora falando final de Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? Porque não tem jeito de tirar o 5-0 lá. Tem que ser muito Botafogo para perder uma vantagem dessa. Na final de Atlético Mineiro e Botafogo é uma comédia. E assim, não à toa, o único cara que comentou e aceitou essa final foi o Hélio de la Penha. Eu confesso como é que quando saiu o grid ali das coisas que avançaram Libertadores. Eu tinha visto assim, Grêmio, Fluminense, e falava assim, tipo, "Mas será que é legal ir pro lado do Penharol? Será que é pro lado do Atlético?" Eu tinha me dado uma olhada e falei assim, esse Atlético, entende? Então, tá aí. Eu achava que o Atlético era capaz de dar uma atleticada ali e levar a revertida do River Plate, mas assim, a diferença de dinheiro do futebol brasileiro para todos os outros é muito grande, né? Então é difícil para o mesmo River, que é um time que tem dinheiro na Argentina, ter capacidade, formar um elenco de capacidade técnica para reverter um 3-0 se o outro time tiver minimamente bem Aí, treinado. desse jogo de ontem, assim, acho que foi uma coisa como é que é, fazendo uma figura de linguagem, assim, tipo, uma coisa, um rigor muito técnico do Atlético, do tipo assim, a gente vai marcar, a gente vai aguentar, vamos cumprir isso, e foi assim, foi bonito de ver por esse aspecto, assim. Não, o Atlético se acertou nessa reta final agora de temporada, né? Tava bem ruim, assim. Falando em dinheiro mal gasto, que apesar de ter dinheiro, eu não posso falar Veja muito por causa do Corinthians, né? Mas não, enfim. veja bem. Ai, ai. Mas vamos embora. A gente está brincando que assim, nós ainda não nos recuperamos da surpresa que foi na semana passada. A gente tem que dizer como é que é um momento. Obrigado a você, ouvinte, obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube. Um episódio com recorde de audiência. A gente estava até comentando assim que foi tipo, foi o programa com mais acesso. A gente até. Nós mesmos como é que é? Estamos assustados para bem, felizes com isso, assim, tipo, estamos, É, como é que é, parando assim, realmente aconteceu isso. cara, a gente nunca tinha prestado muita atenção nessas estatísticas, né? E de repente veio o gráficozinho, tudo subindo, assim. Opa, Obrigado, Sabatagem. muito obrigado, assim. Exatamente. Essa Ah, vantagem, obrigado você que tô aguentando nossas baboseiras. exatamente. A gente tem uma piada que a gente está falando agora antes de gravar, que assim, isso é um spoiler, coisa que a gente fala que acaba não fazendo, mas essa é a graça.
A gente tem que fazer um episódio sobre o March of the Saint. Desde que eu lembrei que a gente tem que fazer um episódio sobre o March of the Saint, esse episódio não sai. Então, tipo, isso é como é que é a maldição Armored Saint Ah, não é. sobre a gente. Mas vamos embora. A semana passada a gente comentou um pouco isso, foi o Abre do Solada, a história da escalação do Monsters of Rock. E agora a gente tem, como é que a gente diz assim, a gente tem, como é que é? A gente sabe quem está no rolê, a gente vai repassar todo o pessoal depois. A gente ainda não sabe os preços nós estamos gravando agora na É, quarta-feira, os preços saem na sexta-feira, dia primeiro. isso provavelmente vai estar na newsletter assim que Exato, exatamente. confirmarem. E a gente só sabe que é sábado, 19 de abril, bem no feriadão de Tiradentes. É sábado, então você pode emendar a viagem, porque o feriadão é na segunda. As passagens aéreas de Porto Alegre já estão caras, já até olhei as passagens, sabe? É, né? E se você quiser fazer o vir pro Bangers também, o Bangers é no feriadão de 1º de maio. De repente você dá pra montar duas viagens ali de ida e volta, que não seja a ida e a volta no mesmo feriado, e acaba conseguindo bem bolado pra fazer mais barato, porque faz aquela coisa da companhia aérea achar que você está fazendo uma viagem mais longa. Como é que é? Se você trabalha remoto, você já pode acertar alguma coisa. É, eu tô tentando convencer alguns amigos gringos, já vem e fica aí 3 semanas, assiste o Monsters, viaja pelo Brasil e depois fica pro Bangers, assim, agora o dólar tá essa disparada, pra vocês é dinheiro de pinga, né, mas... Exato. Uma coisa que eu ia perguntar, Thiago, deve ser o Allianz Parque mesmo, porque eu não vi a referência a isso. Então, o único lugar que saiu o Allianz Parque foi o Judas Priest, é justo quem, na hora que postou o pôster do festival na rede social deles, colocaram com o Allianz Parque. Então, assim, provavelmente mandaram a arte inteira para eles lá e devem ter mandado uma arte ainda incompleta também. E a pessoa do Judas Priest fala: Ah, essa aqui tá incompleta, essa aqui já tá com o lugar, colocar que já tá com o lugar, né? Achando que. É tudo a mesma coisa. Mas assim, eu acho que é difícil não ser lá. Assim, o Allianz Parque já aconteceu lá em 2023, ele está recebendo festivais, então já tem todo um know-how da coisa de fazer o evento lá, de como organizar festival para o festival fluir dentro do Allianz Parque. Então assim, outro lugar que caberia, talvez no AMB, né? O Monster de 2013 e de 2015 foi lá, o Notfest de 2022 foi lá também. Só que o AMB foi concedido, né? Ele passou por um processo de concessão para iniciativa privada. Ele virou um complexo que chama agora Distrito AMB, que tem centro de convenções, a passarela, onde o sambódromo virou um lugar. Mas o local de shows, a parte dos shows que era o estacionamento da AMB, muito no passado, depois só ficou a Arena AMB mais recentemente, essa parte de shows eles chamam de Arena São Paulo. E não tem ainda nenhum evento agendado para acontecer lá. Em todos os eventos que já tem para esse distrito AMB até abril do ano que vem, nenhum na Arena São Paulo, só nas outras partes do complexo. Então acho difícil eles marcarem o Monsters para lá. Eu acredito que seja na Aliança. No Morumbi eu não acho que tem tudo isso de público para fazer um evento de Morumbi daria quase 80 mil pessoas. Eu acho que o Monsters não tem essa quantidade de público, apesar de em 2023 ter levado 50 mil, quase esgotaram os ingressos. Mas ainda acho que o Allianz está mais acostumado para esse tipo de evento, deve ser lá mesmo. Eu ia fazer uma piada que não é Bruno Mars para lotar o Morumbi. O Coldplay, né? Mas Não fala isso. Não lembro disso. o Iron Maiden das últimas vezes foi lá. Essa vez vai ser no Aliança e esgotou muito rápido a primeira data, mas a segunda não, né? Então... Sim. Lembrando que a escalação do Monsters, numa provável ordem de apresentação, pelo que dá para ver por release, compra limitada, seria então. Thiago depois até a gente estava brincando. Stratovarius, Opeth, Queen's Reich, Sabotage, Europe, Judas Priest e Scorpions. quando a gente olha pelo pôster, assim, né? Tipo, tá só o Stratovarius sozinho lá embaixo, que faz a gente acreditar que vai ser a primeira banda mesmo. E nas outras estão em duas fileiras de três, uma de cada lado. Se a gente imaginar que a da esquerda é a fileira principal e a da direita é a secundária, como normalmente é, daria a crer que aí seria o Judas Priest e o Scorpions, que são co-headliners, o Scorpions como a última atração. Mas aí a gente está chutando até agora, não dá para ter muita certeza, assim. O que a gente viu só, assim, comparando, eu peguei as escalações de 2023 e de agora, que foram 7 bandas também em 2023, para ter uma ideia do como que vai ser organizado. O Stratovarius aqui sozinho na última linha deve ser a banda que abre mesmo, que foi o papel da Doro em 2023. A Doro tocou 40 minutos ali.
A segunda banda de 2023 foi o Symphony X, que tocou 40 minutos também. Aí, assim, nesse slot, dessa situação que tá ali, seria o Quinzhaiq, que estaria nessa posição, assim, ou o Opeth, não sei exatamente quem, assim. Mas o Quinzhaiq dessas bandas todas do cast, eu acho que é a que tem menos moral, tirando Stratovarius, que é uma banda bem nichada, as outras não são tão nichadas assim. Eu vou abrir uma exceção por nichadas até são, mas são bandas que não necessariamente são tão grandes, mas o Quinzhaiq é a que tem menos moral. É que quando toca festival lá fora, que tá mais pra baixo dos cartazes do festival. Sabotage não tava nativo, então não dá pra gente julgar muito como que seria isso. Porque assim, mesmo o Opeth, que pra muita gente é um susto, o Opeth hoje tá nos festivais Pô, principais, o Opeth tá lá em cima sempre. Eu já vi dá pra dividir. festival que o Opeth foi headliner de um dia e o Judas Priest foi headliner de outro. Então, essa é a moral que o moral que o Opeth tem hoje em dia, assim. Então, eu acho assim, no Monsters de 2023, já a partir do Candlemas, que foi a terceira banda do dia, todo mundo tocou pelo menos uma hora. Então, o que me faz crer que se o Quinzhaiq já não derem uma hora pro Quinzhaiq escalonarem os horários para dar uma hora pro Quinzhaiq, então, mas a partir do Opeth todo mundo toca pelo menos uma hora ali. Então, o Opeth, Europe e Savatage não devem tocar menos que isso. Aí a diferença para eu falar em reescalonar horários foi que em 2023 o Deep Purple, o Scorpions e o Kiss tocaram por uma hora e meia. E assim, o Kiss era o headliner inegável daquele dia, mas ele teve, assim, podia tocar mais tempo se quisesse, mas o Purple e o Scorpions tocaram por uma hora e meia e tiveram um slot de 90 minutos para tocar. Então eu não acredito que o Savatage ou o Europe vão ter 90 minutos de slot. Eu acho que esses de Purple vai diluir entre as duas anteriores, ou talvez entre as três anteriores, ou talvez entre as quatro anteriores. Vamos ver o que acontece. Então, acho que só o Judas Priest e os Scorpions devem ter 90 ou mais minutos. E eu vou apostar até que o Judas vai ser o headliner principal do dia. Porque o set normal do Scorpions é 90 minutos, então o Judas às vezes toca 1 hora e 40, então pode ser que o Judas acabe Corinthians. sendo tendo um pouquinho a mais ali. Mas não dá pra saber. Pela forma que foi colocado o pôster ali, a gente não tem como saber até eles anunciarem o horário. E eles, em 2023, só anunciaram nas vésperas do show. E uma coisa que tu tinha lembrado, em 2023, os portões abriram às 10 da manhã e a Dolo começou o show às 11h30 da manhã. Isso, exato. Então, E quando o o Kiss Kiss terminou, terminou ainda antes das 11. é isso que eu ia dizer. Tipo assim, ele é um festival que ele vai te tomar o dia, um naco da noite, mas você chega cedo em casa. Não é um Isso. festival de você chegar É, de madrugada. o Allianz tem, um dos apelos do Allianz é ficar perto de tanto de um corredor de ônibus central da cidade de São Paulo, quanto não ser tão longe de uma estação de metrô, que é a estação de metrô da Barra Funda, é 20 minutos caminhando do estádio para até lá, 20 minutos no máximo, acho que dá até menos. Então, assim, terminando antes das 11, todo mundo consegue pegar metrô sossegado, ainda mais num sábado que o metrô vai até um pouco mais tarde. Exatamente. Thiago propôs uma brincadeira que eu achei legal, que é o seguinte, que a gente quebrar esses nomes e começar a especular, começar a pensar um pouco o que cada um vai tocar, fazer um olhar mais com cuidado, assim. E a gente acabou olhando assim, como é que é? Valorize o produto nacional. Não, valorize o que temos de Ah, diferente, o que temos de massa nessa vez. Então, a gente começa primeiro a olhar pelo glorioso Savatage, ou também conhecido como é que é, entre alguns amigos nossos, a gente sempre chama de como é que é Savaqueijo, entende? Virou- Sabateige, Sabakenji. Chame como chamar, importa que você chame. Ah, e eu brinco assim, tipo, o Thiago depois fala mais, vai, mas assim, essa pra mim é uma banda que mesmo ela vindo, como é que é? A gente tem agora essa história de que o John Oliva tá com, como é que é, esclerose múltipla e como é que é a Ah, doença, caramba, síndrome de sim, é doença de Meniere, doença de Meniere, então realmente não tem condições, é tipo, além de fratura na espinha, assim, então, 3 assim, fraturas na espinha. é justo e tal. Então, assim, eu tô já, tipo, beleza, essa vaquejo, vambora. Eu brinco assim, que a hora que eu ver isso na minha frente, bah, assim, ó, sabe como é que é o. Deixa eu dar risada, aquela clássica história do Chaves, como é que é o. Quando o Chaves entrava naquela posição ele vai ser isso aí, entende? 1404, assim, tipo. Eu não imaginava ver essa vaquejo mais uma vez, então assim, por isso que para mim, semana passada, eu digo assim, para mim, vou ver os caras, tipo, putz, é lucro, entende?
É muito por aí, Isso, assim. você acha que não você, ninguém muito esperava, assim, e não à toa acabou sendo a grande notícia desse Monsters do Savatage. Assim, a gente vai falar que foi, porque a gente pode falar de Savatage com mais pouco, mas foi uma notícia, assim, você vê a repercussão nos fãs de metal ali, principalmente, porque o Judas Priest mal bem tá toda hora tocando aqui, era esperado esse Monsters que o Judas tocasse. Então o Scorpions de novo no Monsters, mas o Scorpions acaba atraindo um público que é um pouco diferente. Agora, do público do metal mesmo, o Savatage ter participado foi bastante, assim, eu vejo pela repercussão, pelo monte de gente que, sabendo que eu sou um grande fã de Savatage, veio falar comigo, falou, Savatage vai tocar, que legal e tal. Então, assim, foi legal, senti lisonjeado até por isso. E fico feliz essa repercussão toda que o Savatage colocando. Mas assim, pra quem não conhece direito, assim, o que que é o Savatage na fila do pão? Por que que tá todo mundo falando de Savatage, né? Savatage, o Savatage é difícil de entender como que a banda chegou nesse status que tá hoje, porque o Savatage nunca foi uma banda queridinha de revistas. Na época que a Rock Brigade falava de tava incensando metal melódico e tal, Savatage não era capa de revista, não era nada. Savatage era, tinha uma matériazinha ali quando lançava disco novo, resenhas nem sempre elogiosas dos discos, assim. Lembro que a resenha do Dead Winter Dead foi uma resenha ruim que eles deram, falaram mal do disco. Então, sim, o Sabotage não era isso, mas o Sabotage veio pra cá em 98, quando a Laser Company, ainda com a Rock Brigade, faziam shows. O Sabotage veio tocar aqui no inicinho de 98. E esses shows acabaram tendo alguma repercussão que fizeram com que o Sabotage voltasse para tocar no Monsters de 98, que foi em setembro também. Foram alguns meses depois, 5 meses depois. Assim. Acho que foi em março ou abril e depois setembro. Então, um pouquinho voltou no segundo semestre. E isso, e assim, e aí, esse show do Monsters de 90 foi um grande show, assim, mas não foi aquele show que comoveu multidões, porque o Savatage, diferentemente do que o John Oliva disse em entrevista, o Savatage não foi headliner nem perto disso, o Savatage foi a quarta banda do dia, tocou depois das duas brasileiras e do Glenn Hughes, ainda era começo de tarde quando o Savatage tocou, ainda a pista de atletismo do Ibirapuera não estava cheia, estava esvaziada, e assim, aquele foi um Monsters de 20 mil pessoas. Então dá pra dizer ali que não tinham 10 mil vendo Savatage ainda naquela hora, quando o Savatage tocou em 98. Mas aí passou na televisão, a MTV passou o Gutter Ballet e Half the Mountain King desse festival pra caramba, assim, no Fúria Metal, Fúria já era, assim, os programas de rock ali. E aí quando o Savatage voltou em 2001, já tava, assim, o Savatage fez uma turnê brasileira, foram 5 datas em 2001, eles nem foram pra América do Sul pra ver que não eram, tinha uma demanda, assim, para outros países da América do Sul, né? Não tinha uma demanda assim tão enorme por sabotagem. E eles tocaram Via Funchal, mas assim, não foi o Via Funchal lotado, foi o Via Funchal aqui em São Paulo, que foi o maior show, foi o Via Funchal que tinha ali, se muito metade. Ok, metade é 3.500, 4.000 pessoas, Via Funchal, que é um público muito bom pro Savatage. Não toca para isso em lugar nenhum da Europa, Uhum. sozinho, não tocava na época. E assim, os outros shows no Brasil foram em lugares pequenos, a Opinião não estava lotado para ver, em Piracicaba, que eles tocaram também, não tava, tinha pouquíssima gente em Piracicaba para ver, umas 300 pessoas. No Rio de Janeiro eles tocaram no Metropolitan, que é um lugar até maior do que o Via Funchal, mas estava vaziozão também. Se tivesse 500 pessoas ali era muito. Talvez o lugar que a casa tivesse mais cheia foi o show de Curitiba, que acho que foi na Relox, não tem enganado, mas eu não sei se comportava mais que 1.000 pessoas ali também. Então, assim, não foi assim, o Savatage voltou em 2001 e tocou, né? Mas, assim, isso começou a criar um mito, né? Porque os shows foram muito bons, tanto esse de 98 quanto os de Ó, 2001. Então, quem foi, falou, foi showzaço e isso começou a entrar. Só que aconteceu que Savatage em 2002 acabou. E acabou meio que se acabar, assim, né? Eles fizeram os shows de acabou sem 2002 ali da metal. turnê de festival de verão, e nunca mais. Então, não chegou a anunciar que aquilo era show final, não tinha nada. Era uma formação. Se em 2001 tava essa formação um pouco desfigurada, porque o Damon Dinaya nunca gravou um disco que Savatage veio cantar, o Jack Frost também não tinha gravado um disco que Savatage veio tocar guitarra. Em 2002, nem o Jack Frost tinha. Jack Frost já sabe quem tocou foi o Jeff Waters como convidado. Jeff Waters do Annihilator. Então, assim, era uma formação, de certa forma, desfigurada em 2002, Savatage. E que acabou ali, nunca mais teve nada, assim. O que aconteceu, tipo, eu vejo em entrevistas posteriores, foi que a banda
quando deu o 11 de setembro em 2001 ali, eles meio que ficaram trancados, não podia voar direito nos Estados Unidos. E meio que bateu uma ficha do tipo, isso não tá valendo a pena, assim. E aí olharam para o Trans-Siberian Orchestra e falaram, Trans-Siberian Orchestra vale esforço, isso aqui não tá valendo esforço. Você trabalha, como é que é? Você trabalha, bem dizer, um mês de ensaio, mais 3 de estrada. E é isso, então. Essa vantagem de ensaio era uma coisa que o mito deles é que não rolava muito ali, não. Treinar para quê, diria o É Romário? isso, diziam que se um mês de ensaio não era tão bem assim que funcionava. Mas enfim, mitos no Sabotage. Se for falar um episódio de mitos do Sabotage, eu vou ser cancelado nessa internet. Mas assim, em 2015 rolou aquele show do Wacken. E eu vi que foi muito brasileiro pra ver Sabotage nesse show do Wacken de 2015. Assim. E eu não fui. Questão financeira, não era muito melhor momento financeiro que eu tava passando aqui em casa. Mas eu também não fui porque eu vi as entrevistas do Paul Neal e ele dizia muito que aquele ia ser tipo uma grande despedida do Savatage, com um show meio Trans-Siberian, meio Savatage. Isso pra mim ficou parecendo uma coisa do tipo, ele tá querendo vender Trans-Siberian Orchestra, querer mostrar pros caras, Savatage acabou, existe Trans-Siberian Orchestra, europeus, por favor, comece a ter demanda por Trans-Siberian, aumentar a demanda por Trans-Siberian. E tudo que eu queria ver naquela hora era um showzinho de Savatage, assim, sabe? Tipo, Simples. mal ou bem, pra quem viu o John Olivas Pen solo, era isso que ele oferecia, era um showzinho de Savatage, sabe? Tipo, era com o John Oliva cantando e pra mim foi ótimo ver. Eu guardo no coração, olhando em retrospecto, muito mais alguns dos shows do John Oliva me falaram mais ao coração do que os shows que eu vi com o próprio Savatage. Até porque o John Oliva tocava músicas mais obscuras do Savatage ao vivo. E tinha uma questão que não tinha uma fase ou outra de Savatage que ele tocava, senão a fase de Savatage que eu prefiro. Então assim, mas aí rolou essa reunião, né? E agora é uma reunião que é legal pra caramba, porque é a última formação do Savatage, que é uma formação do Savatage, que é a formação que fez as turnês do Dead Winter Dead e do Wake of Magellan, tirando o John Oliva que não pode participar. O que a gente não sabe agora é o quanto que isso vai pra frente. Vão ter mais shows na Europa. O John Oliva, o comunicado do John Oliva fala em shows, plural, sempre que ele está ajudando a compor esses shows. Ele fala em disco novo já desde o ano passado, o ano retrasado. Eu só vou acreditar em disco novo a hora que eu vi alguém falar: acabei de gravar as guitarras do disco novo, acabei de gravar os vocais do disco novo, gravei bateria. Enquanto ninguém falar isso, eu tô esperando para ver. Agora, assim, a gente não sabe, eu espero que volte, sabe? Que não seja só um one-off, que eles lancem um disco novo, façam um turnês ali pra frente. Se possível, o John Oliva consiga reunir condições para pelo menos um show ou outro, participar igual o Glenn Tipton faz na Ah, Europa, com o Judas Priest. Mas vamos ver, né? Aí é futuro. olhando para setlist, olhando para ideias para frente, assim, eu brinco assim que para mim tem muita coisa que eu gostaria de ver, tem muita coisa mesmo, assim. Eu confesso que não reclamaria do setlist, assim. É uma banda que, assim, vem o que vier, vem o que vier. Seguindo a brincadeira que o Thiago tinha falado, assim, acho que a única coisa que eu realmente queria ver seria poder ver Wake of Magellan, sabe? Tipo, isso eu realmente queria poder ver, sabe? Tipo, então, assim, minha torcida para que ela apareça no set, mas também não sei se não vai acabar fora do rolê. Não vai ser surpresa, infelizmente. Vou tentar, assim, nessa turnê agora, que tá oficialmente sem o John, assim, eu acho que o setlist vai ser um set que vai lembrar bastante os dos shows de 88, da turnê do Wake of Magellan, quando eles eram pela primeira vez. Que focavam na fase do Edge of Thorns até o Wake of Magellan, que eram os discos que o Zack cantava, que o Uhum. Zack cantou. Então, assim, o que eles fizeram em 2001, que pode ser que eles repitam, é fazer aquele medley, como é um show de festival, talvez eu tenha um tempo, eles façam aquele medley das faixas títulos, que eles começavam com a Head Full of Rain, aí colocavam o Dead Winter Dead, Wake of Magellan e Edge of Thorns. E aí o Wake of Magellan vinha... Eles tocavam quase inteiras as músicas, assim, normalmente depois do solo que eles mudavam pra música seguinte. E... Assim, o Wake of Magellan acabou vindo sem aquela parte de contrapontos, assim, pra quem... A parte mais a full da música. Isso, mas eu acho que de contrapontos deve rolar na Chance, que a Chance é uma música obrigatória para eles tocarem no show, assim, acabou virando um dos grandes momentos dos shows, assim, da Savatage, essa parte deles reproduzindo ao vivo os vocais em contraponto, e acho que na Chance eles devem fazer as cantorias tudo lá. Sim, da fase, sem o John Oliva, eu acho que da fase do John que eles vão tocar mesmo é Jesus Saves, Half the Mountain King, que talvez Sirens. São as músicas que o Zack já cantava quando fazia aquelas turnês ali, então não seria nada normal ele voltar a cantá-las.
sem colocar assim. Se tiver um outro cantor na banda, acho que talvez rola Gutter Balé, assim. Vai, poderia forçar a barra e colocar esse outro cantor pra cantar Believe, mas eu acho que é forçar a barra demais, assim. Eu acho que Believe sem John Oliver é golpe. É muito dele, assim. Eu preferiria que se tivesse que ter uma balada de piano e vocal pra tocar, que fosse All That I Bleed, essa balada do show ali, porque é com o Zac mesmo. Então, assim, se eu tivesse que esperar uma surpresa pra mim, coisa que eu não esperava que seria legal pra caramba se rolasse, era se eles tocassem alguma faixa do Poets and Madmen com o Zac. Porque originalmente Poets and Madmen era pra ter sido cantado metade do disco pelo Zac e metade pelo John. Como o Zac sai, quando a banda tava próxima de gravar, já tava pra entrar em estúdio pra gravar o disco, o John acaba gravando o disco inteiro. E o John se desdobra pra cantar nos tons do Zac, que não é são os tons mais baixos que os dele. Então, seria legal, ó, de repente, eles mandarem alguma música dessa fase com o Zac cantando pra gente ver o que poderia ter sido o disco, né? Então, fica ali. Agora sim, né? Essa música nova é o mesmo mito que a gente tem. Se existe de fato um disco novo que eles estejam gravando, pode ser que de repente eles toquem uma música nova, né? Vai saber. Eu não acredito, não É, apostaria nisso. Eu diria que as odds vão pagar muito bem se apostar isso acontecer. como é que é o famoso disco Stories, entende? Tipo assim, Stories. Então, o Stories acabou sendo uma música do terceiro disco Exato. solo do John Oliver, do terceiro disco do John Oliver Payne, porque ele tem um disco solo depois do John Oliver Payne. O Raise the Curtain tem um disco solo, o disco que tem a Stories é a Global Warming, assim. Na época também, eles sempre falavam que o próximo disco ia se chamar Stories ou Poets and Madmen, até que virou o Poets and Madmen. Exatamente, um dia virou Stories, que um dia nasce Stories, entende? Ah, vamos para a próxima. A gloriosa banda Ortopé, ou como eu gosto de chamar, a grande Opeth. Rapaz, essa aqui para mim assim é do nada, tipo assim, diz o pessoal do Neida, entende? Tipo assim, do nada, tipo assim, olha, Opeth, tipo assim, o lead, para mim assim, eu tô até agora numa vibe do tipo assim, ouvi direito isso, tipo assim, tipo, se você não, como é que é? Não bastasse o susto do savaquejo, tem o Opeth, tipo assim, como assim? Tipo, sabe, tipo, uma coisa que eu falei, peraí. Até É, porque é uma banda que o Thiago provavelmente depois vai pescar, é uma banda que é também um pouco nichada, que é super grande lá fora, mas que aqui não reverbera tanto, infelizmente. Mas é uma coisa muito engraçada que, assim, é uma banda que está em grande fase, tipo assim, banda não é na ponta dos cascos lá fora, a gente falou antes, capa de revista, headliner de festival, hora boa de festival. Então, assim, o que vier também, assim, ó, vambora. Por questões pessoais, eu adoraria ver como é que é a Slither, que é aquela do Heritage, que eu acho, assim, sim. tipo, aquela música, como é que é... Como é que Slither é a Kill the King, né? exatamente. Aqui o The King Dope. Exatamente. E aí eu torceria para uma Sorceress também. Acho que ficaria legal, assim, rolando no clima de festival. Sim, né? O Opeth foi aquilo, assim, pra mim quando me vazaram pela primeira vez as possibilidades do cast do Monsters of Rock, me falaram no Opeth, eu virei e falei, não é possível, o Opeth no Monsters, não tem nada a ver, assim. Não porque tamanho e tal, mas porque o Opeth não tá no radar, nesse mesmo radar. Foi mais ou menos uma surpresa parecida com o Candlemas, mas ainda mais deslocado na minha cabeça, assim. Sabe, tipo, mas é aquilo, né? Tipo, pra gente pensar em quanto tempo, quanto o setlist do Opeth, primeiro a gente tem que saber quanto tempo o Opeth vai tocar, porque uma das coisas que o Opeth não é famoso é por músicas curtas, né? Então, assim, agora se o Candlemas também deslocado em 2023 acabou tendo uma hora ali pra tocar, então acho que o Opeth deve acabar rolando isso. Porque é aquilo, né, que a gente tá falando, o Opeth é hoje uma das maiores bandas de metal da atualidade de qualquer estilo. Sabe? Não é metal, death metal, não. Qualquer festival de metal que você tiver ali, qualquer festival que tiver o Opeth tá entre as principais bandas. Se não for num festival de metal que tem os headliners de bandas de estádio, o Opeth tá ali disputando para ser Exatamente. headliner. Assim, se o Bangers Open Air tivesse o Opeth ia ser headliner do Bangers Open Air. Exato. É esse o tamanho do Opeth hoje. Então, assim, não achem que é, o que esse Opeth tá fazendo. O Opeth hoje é uma banda ali que eu acho que dos cachês do Monsters, só Judas Scorpions tem cachê maior que o deles. Então, assim, eles estarem abaixo ali é porque eles sabem que é um público que não conhece. Então, eles estão dando uma arriscada ali de colocar o Opeth ali no meio. Dá para Então, falar assim, uma bolha também, para ver se
Assim, furar a bolha, arriscar tirar os caras da bolha do Opeth, que é essa bolha de metal underground, onde ele tá no Brasil ainda, e levar ele pra esse Essa, metal mais mainstream e ver o que acontece. exato. E PS, tudo que eu falei disso, essa bolha Brasil do Opeth, digamos É assim. isso, exatamente. Porque eu acho que guardadas as proporções mais ou menos parecido com o Savatage, que é tirar o Savatage do que seria o Savatage vir pro Bangers, que seria natural, a gente esperado, e de repente colocar o Savatage no Monsters, que já tocou no Monsters de 98, mas tem uma escalação do Monsters de 98 que tinha Slayer como headliner, né? Então não era um Monsters que saiu daquela bolha de metal. E colocar, dar uma exposição para a banda, que é uma exposição que a banda no Brasil não teve ainda. Assim. Sabotage até já teve, por causa do Monsters de 98 ter passado na MTV, mas o Opeth nunca teve. Essa vai ser a primeira. Então, assim, é suposto, como diria em termos jurídicos ali, a gente vai começar a falar. Vou partir do pressuposto que o Opeth toca 1 hora. Sabe? Tipo, e assim, 1 hora deve tocar umas 5, umas 4 músicas, assim. Oi, acabou. 6, talvez. Né? Mas assim, obviamente eles vão fechar o show com Deliverance. Acho que é o ponto, é sempre a música que encerra shows, é o grande clássico deles e tem ali, o Deliverance tem uns 12 minutos e normalmente a última música é aquele. E na hora que começar o riff, se você não conhece Opeth, põe essa música, você vai ouvir o riff e vai entender porque que ela fechou. Os grandes riffs do metal dos últimos 20 anos. E assim, o Opeth vai lançar agora no final de novembro um disco novo, Last Will and Testament, que já era para ter saído, mas acabou adiando um pouquinho. Então eles devem colocar uma música nova, talvez abram um show com uma música nova, porque se eles estão tocando para um público que é meio desconhecido, tocar uma música nova logo de cara não vai ser tanto o fim do mundo, assim. Ou de repente eles deixam para tocar uma música nova mais por meio, mas eles estão tocando na turnê atual, eles estão tocando o parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro. Eles abrem É com o isso que eu ia parágrafo te pedir. primeiro e mandam o parágrafo terceiro ali, porque as músicas são todas parágrafo. É isso que eu ia te pedir, como é que eu leio? O parágrafo, muito É certo. parágrafo. Sou lá da minha cultura. Então, não sei em inglês como eles falam, paragraph, não sei exatamente qual seria a pronúncia em inglês, mas no juridiquês brasileiro latino é parágrafo. E assim, como é festival, eu acho que tem duas músicas que vão tocar, porque são as duas músicas que rolam sempre grandes reações quando eles tocam ao vivo, que é Eternal Rains Will Come e a Sorceress. São duas músicas sempre que eles tocam, o povão vai junto, canta junto, grita junto. Então tem coros ali, o povo sempre conseguem reações, então faz sentido tocar essas músicas em festival. Mas assim, eu acho que eles tocariam também My Time of Need, que é uma baladinha, Ah, uma queridinha. balada linda do The Nation, que é um disco acústico, semi-acústico deles, mas são de músicas mais. Naquela hora foi uma experiência progressiva de uma banda de death metal progressiva, de fazer as músicas mais limpas. E aí My Time of Need tem coro, tem um refrão de cantar junto. E aí eu consigo até enxergar que o Mikael Ackerfeld, que faz muita piada ao longo do show, quando se comunica com o público, fazer uma piada de falar que eles vão tocar Still Loving You deles, essa nossa Wind of Change, que eles vão bater juntos e anuncia tocar em My Time of Need. Ele é bem patetão, de perdão de interromper, ele é bem patetão de fazer umas piadas dessas. E a gente estava lembrando que no Wacken esse ano, ele tá no meio do show, acho que tem um vídeo do Scorpions, tá passando num outro palco, e ele se irrita com aquilo. Só que ele se irrita, mas ele não pode se irritar. E é muito engraçado que, tipo, aquilo desconcentra ele. Ele falou, eu queria estar ali vendo. Eu acho que tipo, ele tá quase tendo um burnout no palco, assim. Tipo, eu queria estar ali vendo aquilo ali, no, tipo, meio, tipo assim, eu tô irritando pra vocês, então vamos embora. Até fiquei meio preocupado na hora, assim, tipo, tipo, meio, tipo, eu queria estar vendo aquilo lá, mas é... Não, não, como é que é? Não surpreende se rolar essa piada mesmo. Eu me lembrar que o Mikael Ackerfeld ele é um nerd de música monstruoso e ele é fã de Scorpion, certamente, assim. Então, se ele falar que do fundo do coração que ele estava querendo ver o Scorpions mesmo, assim, naquele dia. Assim, até a gente brinca que essa da Slater ser a Kill the King, quem disse isso num show foi eles. Quando eles foram tocar Slater ao vivo, ele falou, nós vamos tocar nessa música, mas essa música, na verdade, é um plágio. Essa música é um plágio do Rainbow, de uma música que chama Kill the King. Né, assim, inclusive, quando a gente compôs essa música se chamava, o working title dela é Dio. E para quem curte, assim, na época, por conta do Storm Corrosion, tem muita coisa do Mikael com o Steven Wilson. E o Steven Wilson é aquela coisa, tipo assim, o nerdaço de música, não, eu sei que isso é todo metódico, todo coisa. E o Mikael, tipo, largadaço, assim, tipo, é muito bom a cerimônia de extremos, assim, é muito Não, e lembrando divertido. do Thiago Sarkis, né? Uma das entrevistas que eu ajudei ele a fazer, que eu já fiz a pauta para ele, na hora de fazer a entrevista eu acompanhei, foi uma entrevista com o Mikael Ackerfeld.
E na época tinha esse boato ainda, só que ele ia ter um projeto dele com o Portnoy e o Steven Wilson. E ele falou alguma coisa assim: se rolar um projeto legal, assim, mas são dois caras que têm muitas ideias e eu vou só tocar guitarra e fazer o que eles pedirem pra mim ali, porque não tenho, sabe? Tipo, os caras falam muito, eu não sou muito chegado de fazer isso. E assim, lembrar a relação do Steven Wilson, né? Steven Wilson, que é o Porcupine Tree, produtor de renome, de tudo quanto é Um remaster grande de progressivo dos anos masterizador. 70, do qual o Opeth é um dos grandes fãs. Opeth, pra quem gosta de Camel, Opeth é basicamente uma versão death metal de Camel, nas palavras do próprio Steven Wilson. Então, o, se a gente colocar ali, tipo, o disco que fez o Opeth sair de uma banda extremamente underground para começar a sua ascensão foi o Blackwater Park, que foi produzido pelo Steven Wilson, né? Então tem essa relação bem ligada entre as duas. E aí falando de Blackwater Park, deve rolar umas pedradas no show, né, pra gente terminar ali do Opeth. Além da Deliverance, deve rolar, acho que chutaria mais umas duas pedradas. Eles estão tocando na turnê atual Demon of the Fall, Leper Affinity, Grand Conjuration e Heir Apparent. Demon of the Fall do My Abyss Hearse, Leper Affinity do Blackwater Park, Grand Conjuration do primeiro disco que eles lançaram pela Roadrunner, eu não lembro o nome agora. Heir Apparent do Watershed, que foi o último disco antes deles darem a guinada total progressiva e terem largado os vocais de death metal. E assim, se eu tivesse que votar, eu votaria nas duas primeiras pra tocar a Demon of the Fall e a Leper Affinity. Isso. Mas assim, pensando nisso, já vão ser 7 músicas, você vê como a banda se vendeu nesses últimos anos. Aí vamos para aquilo que o Thiago falou semana passada, rápido aqui, falou no newsletter também, como é que é a estreia do Todd de la Torre com o Cheese Reich aqui. Aí aqui, como é que é? Desculpa, eu preciso confessar a você, caro ouvinte, eu que gosto de Queen's Reich, tipo, aqui eu admito que tipo, eu deveria ter escutado mais Todd de la Torre. Eu tava brincando assim, que é um vocalista bom, faz um serviço digno, é legal, mas sempre aquela coisa, tipo assim, mais um disco com ele, mas um disco com ele você acaba passando, acaba não dando o devido respeito. Então acho que aqui, como é que é? Acho que eu também tenho que arrumar isso. Assim, eu não fui muito convencido por esses discos, eu diria assim, né? É Mas. uma bela forma de falar isso. Sim. É uma belíssima forma de falar isso. É, Assim, mas vamos tentar explicar direitinho o que que é o Todd o La Torre, PS, né? eu Assim, só penso que eu ia brincar contigo o seguinte, eu queria ver na cabeça de alguns da banda se não vai dar um teto voltar para São Paulo sabe, e lembrar tantos episódios. Olha a faca, entende? Lembrar tanta coisa que aconteceu. Assim. Eu acho que tem um então, certo sabor, assim. vamos lembrar, assim, né? Tipo, assim, o último show do Queensryche enquanto uma entidade una e indivisível no Brasil, né? Foi esse de 2012, do Como uma inesquecível entidade Operation única. Knife Crime, né? Assim. Exato. Como é que é? Não só como entidade única divisível no Brasil, mas como a antiga formação do Queen's Reich como uma banda única, não Então, eles fizeram dividida. alguns shows depois disso ainda, com o Jeff Tate cantando, que Ah, foram shows, claro, que o clima tava horroroso, assim. pô, o cara chegou com a Mas, faca, tipo, todo negócio. então, mas eles já tinham fechado os contratos, assim. Mas o que que aconteceu? Você tenta colocar, pra quem não entendeu, o que que foi aquilo, né? O Queensryche, em 2012, começou a rolar um certo, internamente, Ah, ter uma fratura ali, que aconteceu que o Todd LaTorre já estava meio que envolvido nessa fratura. Eu tô saindo do roteiro, então me vai perdoem fundo. ali se eu me perder nessa hora. E rolaram alguns shows em Seattle de um projeto chamado Rising West. Rising West era o Michael Wilton, o Scott Oakenfield, o Ed Jackson e o guitarrista deles na época, que era o genro do Jeff Tate, ex-genro do Jeff Tate. Ele foi genro, depois ex-genro. Ele entrou na banda como genro e virou ex-genro enquanto tá na banda. Esqueci o nome dele agora. Que era um menino bom guitarrista, assim. Inclusive, assim, ele era um guitarrista que fazia muito jus, assim, ele era muito fanático pelo Queensryche, tocava as coisas, assim, do Chris DeGarmo, nota por nota, timbre por timbre, assim. E então tava rolando meio que nos bastidores esse problema, e foi no Brasil que isso estourou, assim, da banda, da briga, deles virem as vias de fato mesmo, de Jeff Tate pegar uma faca e ir no camarim dos outros caras em cima deles ali, nesse show de 2020, 2012 do Queensryche.
O que aconteceu foi que logo depois a banda se separou, né? O Jeff Tate saiu da banda, acabou expulso da banda, e eles trouxeram o Todd La Torre pra banda. E o Jeff Tate, na base do ódio, né? Da base do, do rancor, né? A pessoa rancorosa, ele falou que o nome de quem tinha direito ao nome Quinzai era ele, porque ele que estava conduzindo todas as operações Quinzai, que era a família dele que estava conduzindo, inclusive a esposa dele era o manager da banda, a família trabalhava em todos os esquemas de fã-clube e tal. E aí ele rolou essa treta judicial e nós tivemos dois Quinzai. E esse Quinzai do Jeff Tate foi o que veio pro Monsters de 2013. Diria que foi o Quinzai errado naquela hora, assim. Tipo, porque essa versão do Todd La Torre era uma versão muito mais interessante ali em 2013 pra quem queria se ver, assim. O Todd La Torre, quem que ele era? O Todd La Torre ele era o vocalista de uma versão renomada uma versão renovada do Crimson Glory. Crimson Glory, pra quem não conhece, é uma das bandas de prog metal oitentista norte-americano pré-Dream Theater, o que a gente pode chamar de proto-prog É. metal, eu chamo, porque pra mim só começou a existir prog metal mesmo a partir do Dream Theater. E mas aquelas que quando a gente olha em retrospecto acaba colocando dentro dessa balaia do Dream Theater. E é uma bandaça. O segundo disco do Crimson Glory chama Transcendence, é de 1988. Transcendence, de transcendência mesmo. É obra de arte, um dos grandes discos de metal, de prog metal de todos os tempos. Assim, eles tinham um vocalista que chamava Midnight, que ele veio a falecer em 2009, mas ele já tinha saído há algum tempo do Crimson Glory. Midnight, o disco solo do Midnight, o último trabalho solo do Midnight, tem inclusive participação de John Oliva, porque os dois são a banda é da Flórida também. E foi. E o Todd La Torre era um fanático de carteirinha pro Quinzai, que ele foi indicado pro Michael Wilton, quando o Michael Wilton estava pensando em vocalistas que para ele poder tocar o Quinzai pra frente, vocalistas que fossem capazes de Aguentar. cantar as músicas que o Jeff Tate já não cantava fazia muito tempo. E aí o show do Rising West é um show que eles basicamente só tocam músicas até o Rage for Order, é só o EP, Warning e Rage for Order. Então assim, quando surge essa versão, quando o Quinzai se separa do Jeff Tate, surgem as outras versões, a versão do Michael Wilton, e do Ed Jackson e do Scott Walkenfield ali, com o Todd La Torre, é uma versão que toca velharias do Quinzai. Então, para quem é fã do Quinzai da fase inicial, era o show para se ver. Tanto em 2013 era o show que eu preferia ter visto do que ter Tá visto o bom. Jeff Tate fazendo um Greatest Hits ali. Assim. Então, assim, ah, hoje, como que a gente tá ali, 12 anos depois disso tudo? Esse Quinzai já tá mais desfigurado, porque o ex-genro do Jeff Tate saiu da banda. Quem voltou a tocar foi o Mike Stone, que foi o guitarrista do Quinzai nos anos 2000, assim. Quinzai, quando o Chris DeGarmo sai, os últimos shows do Chris DeGarmo foram na América do Sul, em festivais, E, 97. e Mas quando o Chris Agarmo sai, quem assume primeiro é o Kelly Gray, que é era um produtor de renome em fala esse Seattle nome. da Não cena fala, grunge, acaba tocando ali. E aí o fala Kelly. Voldemort, mas não fala esse nome. Oi? Fala Voldemort, mas não fala esse nome. Então, aí o Kelly Gray sai e entra o Mike Stone. O Mike Stone é quem vem com o Queen's em 2008 para tocar aqui. E o Mike Stone voltou para a banda. O Mike Stone hoje tá o segundo guitarrista do lado do Michael Wilton. Mas, assim, o que eu digo que tá desfigurado é porque o Scott Rockenfield meio que saiu da banda. Porque a banda nunca falou que ele estava fora, mas ele acabou não participando do disco. O Todd La Torre, que toca a bateria, gravou a bateria de um dos discos, porque o Scott Alkenfield não apareceu para tocar. Não apareceu para fazer turnê, e quem acabou entrando foi o Casey Grillo, que é um baterista que tocava com o Camelot. Que é um baterista ali, acho que é da região da Flórida também. Então, assim, hoje o Quinzai é esse. Quem segue na banda até hoje é o Michael Wilton e o Ed Jackson, que são membros fundadores do Quinzai, ao lado do Scott Hockenfield e do Chris DeGarmo. E para lembrar, o Jeff Tate não é fundador do Quinzai. Jeff Tate ele entrou para cantar no EP como se fosse um vocalista contratado. E aí acabou vendo que aquilo tinha futuro e topou fazer parte da banda. Então, ele nunca foi exatamente o cara do, da banda, apesar de ele ter feito uma parceria com o Chris DeGarmo que funcionou muito bem por muito tempo. Então, assim, o que a gente pode? Falando em setlist, assim, o que você esperaria de setlist quando eu tô amado? Bah, eu até tinha brincado assim que eu acho que vai ser velharia. Eu acho que, apesar de você ter colocado, eu acho que Silent City não tem como ficar fora. Pelo público, pelo tipo de festival, essa coisa meio Kiss FM, eu acho que assim, essa entra. Mas o que eu gostaria de ver. É muito engraçado porque quando eu tava
Então eu tava preparando o roteiro, eu dei muita risada. Tipo, o que eu gostaria de ver real, eu não sei se vai rolar, que é Bridge, que eu acho a música mais linda do Queen's Reich, é a obra-prima do Queen's Reich. O que vier do Empire pra mim é lucro. Entende? O que vier do Empire pra mim, tipo assim, ó, é lucro, entende? Eu entendo, a gente tem, o Thiago tem boas razões, como é que é? Boas defesas do Rage for Order. Eu tenho uma paixão no Empire. Eu acho que, como é que é? Eu brinco assim que eu acho que é um disco que eu tenho três versões desse disco. Tipo, como é que é? A versão em CD normal, a versão em super áudio e depois a caixinha que saiu, sabe? Tipo, é um disco, e que é um disco que eu odeio a capa. Então, assim, tipo, um dia eu falei uma capa que não é pixelizada, só de raiva. Mas, tipo assim, o que vier do Empire pra mim é lucro, sabe? Tipo assim, eu acho que eu vou estar ali no show pra ver coisas do Empire. Então, assim, eu acho que vai ser um show de velharias. E se eu tivesse que dar uma aposta ali, eu acho que se tivesse, quisesse botar um dinheirinho ali, talvez eu colocasse um dinheirinho que eles não toquem Silent Lucidity. Que eles queiram se mostrar, essa formação tente se mostrar como uma formação do Queensryche de metal, assim. Uhum, Então fazer, eles estão agora numa turnê nostálgica com um setlist que eles tocam o EP e o Warning na íntegra. isso. Então, eu diria que eu não duvido que eles façam um set, se for 40 minutos principalmente. Se for uma hora, talvez aí caiba uma Silent Lucidity. Até queria curiosidade de ver quantas vezes que eles tocaram Silent Lucidity nesses últimos 12 anos. Se tiver setlist FM, dá uma procurada. Agora, eu acho que vai ser um setlist que vai ser focado no EP e no Warning, que são coisas que os fãs de Queensryche mesmo querem ver, e os fãs de metal que Top. gostam de Queensryche topam fazer, vai ser um set que vai ser cativante. E aí diria que se eles fossem tocar umas músicas mais antigas como um Bis, eu apostaria que eles tocariam um Empire e Eyes of a Stranger pra fechar, sabe? Tipo, faz esse Ah, set ali só tocando essas velharias, mete Empire e Eyes of a Stranger, que são duas músicas mais conhecidas, e fecha um show sem tocar Silent Lucidity. Talvez acho que seria uma grande frase pra dizer. E também não tocar nada dos últimos quatro discos, assim, desses quatro discos que eles lançaram com o Todd no vocal. E aí eu fico imaginando que pra eles de repente fazer esse show sem Silent Lucidity, tocando música dos quatro discos, se tiver aquele povo mais metal tiver chegado pra ver até lá, porque o povo do Scorpions vai chegar mais tarde, então o sim, povo que quer ver Scorpions e Europe talvez chegue mais tarde, na hora que o Queensryche toca essa galera não tenha chegado ainda. E então pensar que faça um show curto e metal pra caramba, assim, pra refazer credenciais e aí quem sabe fazer convencer promotores a trazer o Queensryche de novo pro Brasil pra fazer shows de turnê, tocando músicas novas, tocando mais, fazendo um repertório um pouco mais variado. tava olhando aqui, já que você falou. O Setlist FM, exatamente. O Bis é o EP, depois, exatamente. O EP é o The Warning, termina com Prophecy, daí Empire e Eyes of a Stranger. É isso, né? Bem, exatamente isso. Tô até tentando achar um set mais antigo aqui, para ver se tem alguma mudança, entende? Se tem alguma coisa. Mas é geralmente isso aí mesmo. Entende? Ah, Então, não. eu, Tocaram. Tocaram antes de começar essa turnê. Na turnê antiga, não tem um nome aqui pelo Setlist FM, mas em fim de junho tocaram a Silent Hill. eles estavam tocando em 2024 Silent Lucidity aqui, pelo que eu tô vendo, assim, né? Eu Eu acho que achei. esse fator, tipo, pega a música que conhece, pega. Então, Posso cadê? pro, Tô posso pro Judas? procurando. Pode, só deixa eu terminar, só pra dar Vai. uma olhada no Judas Priest, Agora no alguém doiou. estatística por ano, que agora eu fiquei curioso Agora pra ver alguém entrou isso, no. assim, né? Como é que diz o gringo? Thiago está nesse momento no Eu tô rabbit entrando hole. nas estatísticas do Silent Lucidity aqui, queria ver ela por anos, mas vai demorar pra eu ver isso aqui, deixa quieto, vamos pra Eu próxima. tô rindo que tu entrou no rabbit hole do Não, é isso, gringo. assim, é que fui procurar aqui agora, mas deixa quieto. Depois a gente vê isso. Talvez a newsletter eu coloque a estatística de Ah, quantas não, vezes tô eles olhando pra tocaram ti, Silent tá? Lucid, quantas vezes Ó, em quantos outra anos eles coisa, fizeram show sem tocar Silent não, Lucid. não, 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 não pararam de tocar. Aqui, ó, vamos pegar em tua homenagem, tá? 2009 tocaram, 2010 tocaram, 2011 tocaram, 2012 tocaram, 13 tocaram, 14 tocaram, 15 tocaram, 16 tocaram, 17 tocaram, 18 tocaram, Então eles estão sempre 19 tocando. tocaram, 20 tocaram, 21 tocaram, abraço pandemia, 22 tocaram, 23 tocaram, 24 tocaram. Então eles estão sempre tocando, então eles devem tocar assim, né? Né?
Vamos lá, é uma Isso aposta foi, alta. você é um amigo, tipo. É. Vamos embora, vamos para o outro, vamos para outra prateleira, vamos para a prateleira dos grandões. A gente estava falando, então, Panic Attack, Judas Priest, volta do glorioso Priest. A gente já comentou bastante do Invincible Shield no episódio do Invincible Shield, lembrando. O Thiago foi mais sortudo, viu o Priest nas últimas turnês, até que passaram por São Paulo. Eu me arrependo de não ter visto as últimas turnês aqui, acho que eu dava aula, acabei não conseguindo ver. Eu só vi aquela turnê da volta do Halford, foi gigantinho aqui, se não me engano. Então, aquela coisa, eu tô muito assim, como é que é? Até a gente tava fazendo essas músicas e tal, eu brinco assim que para mim tocando, como é que é, Electric Eye da velharia sempre é o que eu curto pra caramba. Mas eu gostaria pra caramba de ouvir Crown of Thorns ao vivo, dessa fase nova. O Invincible Shield já é um disco legal, e eu acho que Crown of Thorns é uma musiquinha que pode dar uma emboladinha, dar uma embalada legal ali no show. Então eu estaria muito por essa, assim, que eu sei que, se não me engano, tá no setlist, tem clipe ao vivo. Tá Tá? sim, eles estão tocando e é uma hora que é tipo meio que a baladinha do show, assim. É uma hora que do show dá uma baixada ali, o momento de Nossa, respirar, lembrando. isso. Mas assim, Judas Aquilo, não tem show ruim do Judas Priest, sabe? O que já vi foram noites menos inspiradas do Rob Halford e que nunca foram os shows grandes. Sabe, já vi, acho que eu tenho 20 shows do Judas Priest, se a memória não me falha. E eu vi acho que 2 dias, eu vi 2 vezes um show que o Halford não estava 100%, que eram shows normalmente menores. Os shows grandes de festival, o Rob Halford está sempre on fire, porque ele sabe que é a hora que vai dar repercussão. Então, esses shows ele tá sempre bem. De setlist, o Judas Priest eu acho que é um dos maiores mestres em conciliar setlist de turnê de banda legada ali, que não é exatamente eles não fazem show de 3 horas que eles podem tocar tudo, então eles sempre variam de colocar músicas obrigatórias, não só músicas obrigatórias nas horas finais, eles sabem colocar as músicas obrigatórias ao longo do set, e às vezes ele deixa até uma ou outra de fora para dar um descansinho, uma turnê que eles não tocam uma e depois retomam na turnê anterior e tiram outra. Então eles sempre acabam fazendo isso, mas sempre tem uma camada de 1/3 do setlist para mais ou metade de canções obrigatórias que todo mundo quer ver e quem nunca viu quer ver muito. Sempre encaixam umas músicas novas ali que não é para nunca numa quantidade exagerada, mas que sempre mantêm a afluência do show. E aí o que eu acho sensacional é que eles sempre desencavam umas pérolas ali, que é uma música que não é muito tocada, não é tocada faz tempo. E isso faz com que foi tipo eu, que tem 20 shows e que tá vendo de novo a banda, acabe eles tocaram aquela música naquele show, e isso faz aquele show destaque, ganha lugar na memória, assim. Então, assim, do disco novo eles estão tocando a Panic Attack pra abrir, eles tocam Invincible Shield mais pro final do show e tocam a Crown of Horns ali, que é uma hora que dá uma baixada meio de ânimo. Pelo setlist, pelo que eu vi, é a hora que dá uma, tipo, uma música mais tranquila, depois de uma sequência tensa e depois volta uma sequência mais pesada. Recuperar o Então, fôlego. é para recuperar o fôlego, assim. Agora, sim, se eles limarem Saints in Hell do setlist de novo, porque eles tocaram Saints in Hell, eles estavam tocando na turnê de 2019, 2018, e aí quando eles vieram pro Brasil, eles mudaram o set e tiraram Saints in Hell do set. Saints in Hell é uma música do Stage Class, que é meu disco favorito do Judas Priest, eu vou dizer um dos meus discos favoritos de metal de todos os tempos. E se você estiver justo pro Brasil, eu vou ter que chamar o Rob Halford, o seu Roberto, nós vamos conversar, meu amigo, que de novo não, né? De novo, não. É golpe, é golpe. Vamos para outro headliner, Scorpions, a banda que mais deu nome para motéis no mundo, que nem eu brinco, assim, tipo, é o Daír José com Pílula, que reza a lenda que há vários motéis chamados de Se Pílula. existe love metal, graças ao Scorpions. Exatamente, exatamente. O PS, tá? Um PS, deixa como é que é, muito assim. A brincadeira, entendo pra caramba a importância do Scorpions, não tem nem o que dizer, tá? Não tem nem o que dizer, assim, de coisa. Mas eu acho que também tem um pouco assim de. A gente tava até brincando na hora de montar a ordem de hoje. Eu acho que para mim tem um pouco de reflexo de ter ouvido demais Wind of Change e de aquilo ter virado Scorpions, quando o Scorpions tem, tipo, sei lá, 2 décadas para trás de Wind of Change. Então, assim, para mim ali é uma coisa que me bagunça um pouco a visão, deixa um pouco turvo.
Tem um certo senhor Mike A.D. na bateria, então eu não posso reclamar do Scorpions dar emprego ao senhor Mike A.D. Yes. Como esse foi de Motorhead, eu acho um baita baterista. Eu acho daqueles bateristas É, legais de você ver tocando, sabe? Essa- Tipo, eu diria que ele é um desperdício de baterista é, no Scorpions. Eu exatamente, já achava ele um desperdício de baterista no Motorhead, porque ele é muito exatamente, melhor do que ele toca no exatamente. Motorhead. Assim, para quem ouvir os discos iniciais do King Diamond com ele, vai ver o que ele fazia ali. Tem, Motorhead é só estamina, né? é. Aí eu brinco que o meu problema, não posso te falar isso para mim, o meu problema é que se eles tocarem Still Loving You, na minha cabeça vai tocar Meu Anjo Azul, que é um clássico de Cleiton e Camargo, entende? Minha cabeça tá tão assim saturada que eu vou cantar Meu Anjo Azul, entende? Graças ao Senhor Satanás eu nunca ouvi isso, então eu quero me manter dessa Ah, forma. Mas enfim, né? Assim, o Scorpions se despediu em 2011 e eu fui ver, falando, é a última vez que eu vejo Scorpions. E desde ali eu acho que eu devo ter visto umas 6 vezes a banda depois, porque eles estão sempre em festivais que eu morreu, vou mas não ver, assim. morreu, mas não foi embora. Eles estão sempre que eu vou em festival, eles estão tocando no festival. Então é essa perseguição, às vezes, eu penso assim. Assim, é um show que é sempre legal, então não reclamo tanto de ter visto tanto assim, mas também é meio sempre a mesma coisa, sabe? Chega numa hora do show, e principalmente chega na metade final do show, é sempre a mesma sequência de música. Inclusive, já as formas que o Klaus Meine chama as músicas é a mesma, assim, sabe? Parece que Google Play. entra no momento robótico do show ali, que o povo gosta, o povo canta tudo junto, então é sempre divertido. Mas assim, qual que é a situação do Scorpions? O Scorpions anunciou pro ano que vem, com o Judas Priest, um show em Hannover, que é a cidade natal do país, celebrando 60 anos de banda. Assim. Isso eles falam que formaram a banda em 65, mas o primeiro disco é só de 72. Eu não vou ser eu que vou estragar a festa de banda, né? Se eles estão falando que querem celebrar 60 anos, celebra aí, beleza. Agora sim, você vai celebrar 60 anos e traz esse show de 60 anos pro Brasil. E aí, se vai fazer isso, toca a música dos anos 70. As músicas da fase Religion Hot, assim. Ok, eu não tô pedindo pra desencavar nada muito difícil, mas o Burn the Sky eles tocavam até com uma certa frequência. De repente eles podem colocar uma Risa Woman X a Man, que tem uma pegada mais pesadinha um pouquinho, Steam Rock Fever de repente. Agora também assim, no Wacken esse ano, eles fizeram, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas acho que foi esse ano, eles fizeram um set especial de 40 anos do Love at First Steam, que também tocaram umas músicas diferentes nesse disco que eu também não vou reclamar se rolar, assim. Já tira o set da monotonia de quem viu aquele show de 2023, que não foi monótono. O show de 2023 foi um show bem legal. O problema que ele teve ali, o Klaus Meine mal se mexia no palco, ele claramente usava o pedestal do microfone como suporte para ele ali, ele tava, tipo, tinha passado por problemas de saúde, continua passando por problemas de saúde. Até por isso eu aposto neles num show mais curto, deixando Judas pro show mais longo final. Assim, mas ele cantou direitinho, não dá pra reclamar. Não tinha a potência que ele já teve no passado, mas os tons altos estavam ali. Assim, Tudo joga no prato. O Gazélio estava funcionando ali na garganta. Agora, por outro lado, o Mickey D é um desgraceira, né? O que o cara fazia ali, tocava, dava um peso para as músicas do Scorpions que ele nunca tinha visto. Apesar de James Kotek, que era o baterista anterior, que veio até a falecer, dava um peso extra para as bandas, o Mickey D bota vezes 5 o peso que Ao ele natural. botava ali, assim. E eu só não vou dizer que ele deu um ânimo extra pra banda, porque o Rudolf Schenker sempre foi um monstro no palco de correr, o guitarrista fundador ali. O cara corre o palco inteiro, ele tá em forma, ele anima, ele puxa público o show inteiro, assim. Enquanto o Matthias Jabs, o outro guitarrista, fica mais na dele, tocando ali, o Rudolf Schenker anima tudo que o Klaus Meine não consegue mais fazer como frontman, o Rudolf Schenker faz por ele e mais. Então, assim, os dois têm 76 anos de idade, né? Exatamente. Mas é bem por aí, assim. Um Mike D ao natural. Outra banda que eu acho que vem, acho que talvez vem também numa certa justiça do Monster, digamos assim. Europe, eu brinco que eu mesmo preciso ir além do The Final Countdown. Um disco que a gente ficou É. muito vitimado. Eu reconheço a limitação. Eu estava brincando assim, como é que é? Acho que a gente também teve uma certa exposição de Final Countdown, porque como é que é? Jovem, vou Você, completar 18 anos, você estou ali você que assistindo completa 18 18 anos anos. até o dia 30 de junho. Tema oficial do Exército Brasileiro. Então, mas ok, acho que a gente vai ter, claro, Carrie,
parada. Mas eu acho que vai ser uma certa também, a gente tá falando assim, uma certa justiça pro Europe também, que é uma banda que tem seus méritos para além de Final Count. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar também, assim. Lembra assim, né? Tipo, o Europe tocou no Rock Fest 2019, que foi uma espécie de Monsters of Rock que veio da esteira do Rock in Rio de 2019, né? Teve Halloween também, então... Uhum. Assim, o Europe tá no mesmo status de Sabotage no cartaz do Monsters, né? O que dá pra crer que eles devem tocar uma hora, talvez mais de uma hora. Assim, vai ser a chance que eles têm de provar pra todo mundo que eles são bem mais do que Final Countdown, mais do que Final Countdown, Rock the Night e Carrie, né? Que são as três músicas que eles sempre tocam. Acho que Cherokee, desse disco, eles também tocam toda hora. Mas assim, enquanto fosse o Europe, os dois primeiros discos do Europe, pra quem gosta de hard rock pesado, sim, são dois discaços, recomendo ouvir, vai ouvir ali o primeiro disco auto-intitulado, o segundo disco que é o Wings of Tomorrow. O Final Countdown, que aí tem já com essa pegada meio oitentista, e o Out of This World, que é o disco logo em seguida, também são muito bons discos, assim, apesar dessa pegada mais oitentista, são discos de músicas muito boas, assim, o Out of This World é melhor do que a galera costuma se lembrar, muita gente já colocou ele, assim, acho que tocam bastantes músicas do Out of This World ao vivo, assim. Eu dei sorte de, no primeira vez que eu fui no Sweden Rock, que foi em 2004, eu vi o show da reunião deles. Acho que foi o segundo show que eles tinham se reunido. Eles tinham feito só um show pequenininho antes pra ver que tava tudo certinho, e depois foram fazer esse show como headliner do Sweden Rock, tocando em casa. E foi um set lindo, que eles variaram músicas, só músicas desses primeiros discos, assim, tocou várias músicas ali do tipo Wings of Tomorrow, que eu jamais imaginei que eu vi. Músicas do primeiro disco que eu jamais imaginei. Não foi um Final Countdown nostalgia, foi um set legal pra caramba. E assim, desde essa volta deles em 2004, já 20 anos, mais de 20 anos que eles retornaram, eles já têm 6 discos lançados, assim, e mantiveram essa formação deles, que é a formação clássica dos anos 80, não virou só, tipo, o vocalista e o guitarrista e Não, músicos contratados. Eles vamos ser mantêm a formação clássica dos anos 80. O John Norum, que tinha saído quando a banda estourou, chegou no auge ali, porque o sucesso foi muito grande, voltou na reunião, se mantém até agora. Esses 6 discos, assim, eu nunca ouvi com muita atenção todos eles, mas eles têm, via de regra, uma pegada de hard rock pesada, puxada para setentista. Então, para quem tem preconceito do hard rock farofa ali, esses discos do Scorpions do Europe são bem recomendados, assim. e que fecha Que eu legal a história com esse programa do festival, assim. Exatamente, assim, é que assim, no festival, como eles vão tocar os hits, vai ficar aquela coisa, Cherokee, Rock the Night, Superstitious, que são as músicas mais, tipo, famosinhas e tal, Carrie, que todo mundo acender isqueiro. Mas o que eu queria ver, e que normalmente eles tocam o Scream of Anger, do segundo disco deles, assim, Stormwind, adoraria que eles tocassem, eu vi que eles estavam tocando vez ou outra nos últimos shows, e o que ia me derrubar se eles tocassem assim, que eu ia ficar maluco se rolasse, é se eles tocassem Seven Doors Hotel do primeiro disco, assim. O show de 2004 eles abriram com Seven Doors Hotel. Eu tava no pitch de foto e na hora que eles entram e começam a tocar Seven Doors Hotel com a primeira música, eu quase esqueci de tirar foto e queria abrir e já sair pulando no meio dos É, não, fotógrafos muito lá, lugar. atrapalhar todo mundo, né? Baixa a cabeça, respira e trabalha. Mas eu confesso que naquela hora eu guardei a câmera, fiquei cantando junto, e na partir da segunda eu voltei a prestar atenção, mas deixou um pouco. Acho que a segunda foi o Wings of Tomorrow, de cara. Então foi, sim, foi muito bom esse show de 2004. Rock the Night toca numa playlist quando eu vou na aula. Rock now, rock the night, oh, Exato, tem uma das rock now, trilhas do rock the box night, lá. Eu oh, tenho, eu tenho. oh. Se der Exatamente. dúvida, vai botar estádio pra fazer isso. Não, vá, caixa assim com a beleza. Por fim, a gente fecha com uma história. O Thiago teve uma ideia de ordem que fechou horrores assim. Por fim, a gente fecha com uma história. Por fim, a gente tem Last But Not the Least, a gente tem o glorioso Stratovarius. E essa eu brinco assim, que essa eu tenho uma curiosidade mórbida para ver essa banda. Porque o Stratovarius, eu acho que em 2000 o Stratovarius vinha para o Brasil, ou veio para o Brasil, na verdade. Veio. Veio. E o Stratovarius, aqui a minha memória pode estar turva. Todos os elementos que eu vou falar agora estão turvos, com exceção do final. Eu lembro que eles iam fazer um show em Caxias do Sul, não iam fazer em Porto Alegre, assim, em Caxias do Sul. Não lembro se era do Quinta Estação, não lembro onde é que era, mas ia ser em Caxias. E aí tá, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aquela coisa tipo assim, pô, por que que a banda de metal vai fazer um show em. Eu acho que o Avanteja não,
Caramba, outra banda do Tobias. O Edguy. Eu acho que o Edguy faz um show em Caxias do Sul, tem que dar uma olhada nisso. E deixa eu até ver uma coisa, Edguy, Caxias do Sul. Coisas que existiam na internet, mas que provavelmente alguém derrubou o site. É muito engraçado, assim, porque tipo, tem umas coisas aqui, ó. Rio Grande do Sul, Edguy, só Porto Alegre. Tô não, vendo aqui. aqui, ó, Edguy, 2 de fevereiro de 2002, Cervejaria Mosteiro, tá lá, tocar. Mas voltando para 2000, 2000 foi o maior show do Stratovarius aqui no Brasil, assim, aqui em então São foi Paulo, essa pelo aí. menos, foi o maior show dele. O marcador de tempo que eu vou usar tá no final, senão o Thiago vai dar risada. E o show tava pronto, o show tava tudo, tipo assim, vai rolar. E eu acho que há 2 dias, tipo assim, não no dia do show, na véspera, o show é cancelado. E aí isso deu um rolo, porque o Flávio Dastarotti, que era dono da Madhouse, que era uma das lojas de disco aqui de Porto Alegre, a loja de metal, o Flávio é da Dastarotti, os caras, como é que é, fundadores do metal gaúcho e tal. Reza a lenda que a excursão estava paga, deu rolo e aquilo acabou com a loja. Aquilo foi uma das coisas que prejudicou muito a loja. Teve gente que pegou. Eu lembro que foi assim, complicou a vida da loja mesmo. Como é que eu lembro desse marcador? E por que que eu quero ver? Essa minha sai a lenda do particular. Eu lembro que a gente ia dar uma matéria na Zero Hora sobre esse show em Caxias do Sul. E aí, quando é cancelado esse show, pô, aquela coisa, tipo assim, você, sei lá, tava recém-formado, tipo, você consegue espaço pro metal no jornal, né? E aí eu lembro de, tipo assim, bah, caiu, putz, e agora? Aquela coisa de, bah, que ruim, que ruim. Você pensa, pô, não é seu problema, você já tá preocupado. E eu nunca me penso que daí o pessoal falou, não, fica tranquilo. Aí, quando eu vou ver a página, gaúchos confirmados no Rock in Rio, que era uma coisa do Engenheiros do Havaí, que tocou no estádio do Rio de Janeiro. Curiosamente, eu tava nesse show depois. Então, assim, é muito engraçado, assim, porque eu tenho muita curiosidade. Curiosamente, reescrevendo o roteiro e falando agora, lembro da Madhouse, da loja, eu sei dizer que CDs eu comprei lá, e eu curiosamente lembro da página com a foto com a matéria, acho que era Cidadão Quem e Engenheiros do Havaí confirmados no Rock in Rio, uma coisa assim. Se é para ver o que eu quero ver, que quero tocar, então eu não vou deixar de terminar com a minha. Eu quero que eles toquem o cover do Ahá, não. Ou toquem Hunting High and Low, acho que vai entrar. Aí tem que, exatamente. Como é um show no Brasil, tem que ter homenagem para o Roberto Carlos Mas tocando Amigo, entende? ele A sempre Million Light toca. Years Away. Ele sempre toca, eu acho. É um clássico do Roberto Carlos, vilipendiado pelo Stratovarius. Então, né? Se a gente colocar esses Stratovarius que vem pro Brasil em 2025, pra quem tá, é bem diferente desses Stratovarius de 2000, que foi o auge. Em 2000 eles tocaram, se não me engano, no Via Funchal e acho que foi mais de uma noite, as duas sold out, assim. Foi no Via Funchal 8 mil pessoas. A gente tava falando de Savatage ter tocado no Via Funchal pra meio Via Funchal. Stratovarius em 2000 tocou pro Via Funchal lotado. Vezes dois. Vezes dois. Eu não tenho certeza se foram duas datas, assim. O Setlist FM tá constando como duas, mas eu não me recordo de terem sido duas. Às vezes o Setlist FM erra essas informações. Aí, assim, o que que... Assim, se eu tô vários hoje, 2025, o que que tá ali? Assim, daquela formação clássica, Episode, Visions, Destiny, acho que era a turnê do Elements em 2000. Quem vê, só tá o Timo Kotipelto, vocalista, e o Jens Johansson, que é o tecladista que tocou com Malmsteen, tocou com Dio até. Highlander. Isso. Então, só esses dois que estão na banda até hoje, assim. O resto da banda mudou todo mundo, assim. O Timo Tolkki, que era o principal compositor, ele não é membro fundador. Tipo, o membro fundador do Timo Tolkki, foi o do Stratovarius, foi o primeiro baterista. Acho que era Antti-Ikonen, que é o nome dele, sei lá como que o Ikonen fala ali. Mas foi o primeiro baterista da banda, que ficou até ele ser substituído quando entrou o baterista alemão na banda agora, o Jörg Michael, que era um baterista que já tocou no Rage, já tocou no Running Wild e saiu dos Stratovarius por questões de problema de saúde mesmo. Mas então, voltando para o Timotão que saiu dos Stratovarius não emplacou nada, ele teve até projeto com o André Matos nesse período, e muito porque, infelizmente, parece que ele não tem a saúde mental das melhores, assim, ele não consegue manter uma pessoa estável para relacionamentos, assim. Eu não sei quanto que ele tá recuperado disso hoje, quanto que ele tá melhor, assim, mas ele tem um show marcado pro Brasil semanas antes
do Monsters, assim. Vai que Ele vai aproveita, né? fazer. Fala, Não deve dar tempo, assim. Eu acho que os caras do Stratovarius não gostariam de revê-lo, assim. Pelo jeito que a coisa saiu meio em treta. Mas ele vai tocar com uma banda tributo brasileiro músicas dessa fase do Stratovarius, assim. Mas assim, como diria Marcelo D2, o Stratovarius segue aí, tá aí na atividade, né? Segue aí na atividade. Hoje, o atual guitarrista da banda já é o Matias Kupiainen, ele já tá quase 20 anos na banda, ele é competente, ele toca direitinho. A banda lançou um último disco em 2022 e 22 e nesses últimos anos ela tem lançado uns EPs que tem acho que uma música inédita e duas músicas que eles requentam de discos anteriores, desses últimos dois discos, assim. Então não tem, aparentemente não tem nada novo saindo, assim, diferente do Europe. Europe a gente não fala, mas o Europe parece estar para lançar material novo. Mas o Stratovarius não parece nessa mesma pegada, assim. E o Stratovarius veio para o Brasil no Summer Breeze de 2023, que eu resenhei para o Igor Miranda. E foi assim, falando já de repertório, foi um setlist que eles não apostaram em nostalgia, assim, eles tocaram, foi bem equilibrado de coisas novas com coisas antigas. Só que o povo mesmo só reagiu nas músicas mais antigas. E assim, foi o último show do festival, sabe? Eles estavam tocando o último show do terceiro palco. Eles levaram mais gente que a banda que estava tocando no palco principal. Para lá tava o terceiro palco abarrotado de gente para ver Stratovarius. Foi um dos shows mais cheios do terceiro palco ali. Então eles levam o público, sendo como primeira banda, deve ter muita gente. Mas a galera mesmo vibrava na hora que tocava as músicas velhas, assim, as músicas dessa fase clássica da virada do milênio, do episódio em diante, assim. E assim, eu acho que eu, assim, Monsters of Rock não tá ali pra surpreender ninguém. Então talvez, como eles não estão promovendo o disco, não tão nada, talvez eles queiram fazer um set especial de coisas antigas. Mas eu acho que eles têm meio que orgulho, assim. Então eles talvez seja um set que tenha mais coisas antigas, mas eu não descartaria ter umas 30%, um terço do set, pelo menos, ser feito de músicas novas, principalmente se forem 40 minutos. Não, dá mais foco para as músicas antigas para fazer ganhar o estágio inteiro, né? Eu brinco, né? Eu sei que fala uma heresia, mas assim, não por essa coisa que o fã de prog, metal tem, mas claro, sempre tem aquele público do cara que quer ver uma guitarra ultra rápida, quer ver aquela coisa, como é que é esse power metal erroneamente chamado de speed metal, tipo assim, você quer ver um excelente guitarrista, você quer ver É, uma coisa essa coisa forte, do guitarrista maravilhosa. neoclássico, né? Isso, Que o isso. Malmsteen, essa escola Malmsteen de Isso. guitarristas neoclássicos. Uhul! É isso, assim, que o metal melódico basicamente é isso, né? Não ter tanto riff, a música não ter tanto peso, mas ter várias melodiazinhas com um guitarrista neoclássico, com solos que você cante junto, misturado com solos de blu, 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 né? Speed metal, em teoria, speed metal é um fenômeno mais Estados Unidos ali pré-thrash, assim, de quando as bandas Exatamente. de metal tradicional tocavam muito rápido mesmo, mas ainda não tinham aquela palhetada com essa palhetada do Não, thrash peraí, metal depois. volte, porque isso é uma definição de livro teórico. Volte e E- redefina de novo, por favor, para acabar com a confusão. Não é o Então, speed metal do power metal, é o speed não, metal raiz. então esse speed metal é isso, que, assim, o que hoje se convenciona, sabe? Porque vira e mexe muda, o que hoje a gente convenciona chamar de speed metal é aquela relação de bandas tipo Sacrifice, Razor, que é uma geração, principalmente canadenses, Exciter, que era uma geração de bandas que tocavam muito rápido, normalmente da América do Norte, Estados Unidos tem algumas dessas também, tocavam muito rápido, mas eram riffs mesmo, só que eles não faziam riffs de thrash metal, eles não têm aquela palhetada de thrash que o Metallica vai trazer. E aí vai, o thrash metal é isso, sabe? O thrash metal é a mão direita tocando com força, enquanto no speed metal a mão direita e a mão esquerda estão tocando rápido os riffs, assim. Seria uma separação ali. Você acaba de definir um verbete da Enciclopédia É. Solar. A gente brinca assim, como é que é, eu lembro de ver as resenhas do pessoal falando como é que é Rock Brigade da vida, as coisas, speed metal. Speed metal não, isso é golpe. Putz. Thiago, tem alguma chance de daqui a pouco pipocar algum show para fora? Será? Será que a gente vai ter algum spin-off desse Monsters? Então, eu acho difícil, né? Acho que se rolar isso daí, eles devem soltar mais em cima da hora e tendo por base qual que foi a venda de ingressos do Monsters, assim. Bom, em 2023, no Chile, teve o Masters of Rock, que foi basicamente as mesmas bandas do Monsters. Acho que só teve Skid Row de diferente ali só, que não veio pro Monsters, tocou lá. O Skid Row em 2023 tocou no Summer Breeze, hoje Bangers Open Air, aqui no Brasil.
E esse Masters of Rock foi confirmado para rolar de novo no Chile em 2025, só que não vai ser em estádio, vão ser em lugar, vai ser em lugar fechado, eles não anunciaram ainda, e vão ser em 2 dias durante a semana, né? Então acho que não tem quis, eles pensaram não faz sentido a gente botar num lugar muito grande. As bandas talvez não tenham esse apelo para um lugar muito maior. Assim. Até a gravação do programa hoje, né? Que na quarta-feira não confirmaram nenhuma banda, mas quando confirmar a gente vai botar ali no newsletter da Solada com certeza. Sim, no Brasil, em 2023 ali, o Scorpions chegou a fazer uma turnê em outras cidades, o Kiss também tocou em outras cidades, o Scorpions teve um festival, inclusive, que teve um festival em Ribeirão Preto, teve... Foram 2 dias, 2 fins de semana, eles tocaram. Não foi o Scorpions, o outro teve Halloween de Purple, sempre com banda brasileira tocando. O Kiss chegou a tocar e fazer mais shows pelo Brasil também. Agora, assim, eu adoro isso, Symphony X, não tocaram em mais lugar nenhum, foi só no... vieram só pro Monsters. E o Candlemas, no Brasil, só tocou no Monsters e eles encaixaram um show numa segunda-feira no Chile, em um lugar fechado. E aí voltaram pra Europa também. Então, assim, mesmo se rolarem side shows ali, é difícil apostar quais bandas vão fazer side show. Se vai ser side show mesmo, as bandas vão fazer uma turnê maior tocando, não side shows, não. Veio pro Monsters e encaixou mais uma data. De colocar, eu acho que se fosse apostar nisso, vai ser alguma coisa que vai ser divulgada mais pra em cima da hora, mais por fevereiro, março do ano que vem, assim. Ou seja, garante teu ingresso agora, se você quer. Exatamente, eu não arriscaria, sabe? Você quer ver a banda que tá no Monsters, arranje, vem ver o Monsters, aproveita o feriado, vem pra cá, assim, vem pra cá pra São Paulo. Cash é legal, cash vai valer, assim, dos ingressos, assim, em 2023, os ingressos inteiros custavam custavam 680 mais barato que era a cadeira inferior e 1.180 que era a pista VIP. Assim, a Mercury está promovendo o show do Lenny Kravitz aqui no Brasil. No Allianz também. E para esse show, que é um show solo, que vai ter umas outras bandas brasileiras tocando junto, eles estão cobrando 380 e 850. O que me faz crer que pro Monsters não deva mudar muito a base de plano, base de preço. Não deve sair muito além disso daí, se é que vai ser além disso daí. Considerando que como não tem Kiss, eles não têm uma banda de ultra apelo para querer jogar esse preço muito para cima. O Notfest, que também não era um festival de ultra apelo, o Notfest não tinha pista VIP, né? Só tinha um VIP que era muito, muito VIP, tinha que pagar muito caro. R$ 4.000, se eu não me engano, no valor do pacote, que tinha um monte de benefício. Eles fizeram o ingresso social, então tinha inteiras e todo mundo conseguia comprar meia. E os ingressos variavam de 490 mais barato a 790. Então, talvez fosse de bom senso para o Monsters, por não ter um Kiss ali chamando para jogar esses preços para cima, eles praticarem um preço nessa base entre o Lenny Kravitz e o show e o ingresso de 2023. Mas vamos ver, eu acho que conhecendo como funcionam essas produções de São Paulo, eu acho que eles vão jogar os preços de 2023 um pouquinho mais caro e se não vender logo de cara, eles começam a fazer promoção de Black Friday, promoção de Grata carnaval, lembrança. coisa do Agora tipo. tem. Como é que é? O preço é anunciado no começo de novembro e tá Tá, tudo Emílio. agora, como é que é? Realmente é uma promoção de Black Friday, promoção de Natal, promoção de Carnaval, se eles perceberem que a coisa não tá vingando. E se a coisa não estiver vingando, provavelmente não vai ter side show no Brasil também. Veja bem, veja bem, veja bem. Ingressos, então, só para fechar a história dos ingressos, sai sexta-feira, a gente coloca no newsletter também. Então, tipo, Nessa. sábado de manhã tá na sua caixa de correio. É isso aí, né, Thiago? A gente acabou indo e fomos. Como é que é? Pior é que agora eu vou. Agora eu não sei se depois da gravação eu vou ouvir Europe ou se eu vou ouvir como é que é Meu Anjo Azul com Cleiton Camargo. Não sei. Não, eu vou começar a me preparar para o Smashing Pumpkins no fim de semana. Muito bem, muito bem, muito bem. Algo melhor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Valeu por todo mundo que entrou no loop nosso a partir da semana passada e que está aqui hoje. Obrigadão mesmo. A gente agradece seu play, sua atenção. Newsletter Bom, ensolada.com.br. isso aí, valeu pessoal, abração, até semana que vem.